14, né? Primeiro, relembrando, né? A gente saiu do capítulo 13, né? Onde Jesus coloca um novo contexto, né? Do sentido da palavra amor, né? E aí ele termina falando para Pedro, né? Avisando para ele, né? Sobre a famosa traição de Pedro. E aí, lembrando, qual é a cena que a gente tem aqui? Tá todo mundo ainda reunido dentro do cenáculo, né? Eles estão ali na sua última ceia. E aí Jesus, então, vai continuar falando. Lembrando, Judas já saiu, né? Ao encontro, né, dos fariseus para entregar Jesus e tá todo mundo ali ainda reunido. Então, vamos lá, capítulo 14. Vamos lá, primeiro, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Lembrando, o capítulo 14, tá? Só para a gente ter uma ideia, capítulo 14, 15 e 16, tá? Eles vão ser capítulos específicos dessa fala ainda dentro do cenáculo, né? Antes de Jesus sair. Então ele começa lá, não se turbe, né? Falando ainda para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que não se turbe, tá? Porque lembrando, né, Jesus já tinha falado que o tempo dele era curto, né, que ele estaria com ele ainda com eles, né, por pouco tempo, e ele já começa então a avisar para eles, olha, calma, não se preocupem, não fiquem despreocupados ou não fiquem preocupados, né? Eu ainda estou com vocês. Pode crer em Deus e creiam em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Ou seja, ele vai dizendo, olha, não se preocupem que na casa, né, obviamente, de Deus, vai ter muitas moradas. Todos vocês vão caber lá, não se preocupem. Continuando. Pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aqui a gente tem o detalhe que Tomé provavelmente era aquela pessoa que, não, né, como algumas são, não prestava muita atenção. O que ele estava pensando aqui? A mesma coisa que a gente tinha dos problemas que a gente teve com todos os ensinamentos de Jesus até o momento. Tomé ainda estava pensando em alguma coisa terrena. Então, provavelmente, poderia ser que ele estava pensando, Jesus vai para um caminho, né, que ninguém conhece, ou seja, sei lá, eu falo uma cidade X, ninguém sabe como é que chega lá. Então, provavelmente, ele poderia ter essa ideia de pensamento, né, que seria um lugar onde eles ainda não foram, que ninguém sabia o caminho. Poderia ser um pensamento onde, a partir daquele momento ali para frente, Jesus caminharia para um lugar novo, que eles também nunca tinham passado com ele, também poderia ser. Só que Jesus estava falando o quê? Da mesma forma dos versículos anteriores, que a gente viu até esse momento no capítulo, no livro de João, Jesus já estava falando com eles sobre as coisas espirituais, que eles ainda não tinham mente, ou seja, não tinham isso plenamente em conhecimento. Jesus novamente fala sobre os céus, o que vai acontecer, e todo mundo ainda está preocupado com terra, inclusive os próprios discípulos. E aí ele vai continuar lá. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem aqui aquela frase clássica, e aí o que é importante saber aqui? Primeiro, quando ele coloca, né, que ele vem numa sequência, né? Ou seja, ele vem falando, eu sou o caminho. O que isso quer dizer? Não só o caminho no sentido de seguir os passos de Jesus. Ou seja, não basta que qualquer pessoa na Terra, né, sei lá, ela olha lá, vê o livro da Bíblia e fala assim, não, vou seguir os ensinamentos de Jesus. Não basta que ele tenha Jesus como caminho, ou seja, como vamos dizer assim, uma pessoa, né, em quem eu me inspiro para ter as minhas próprias ações. Quando ele fala em caminho, ele fala não só no caminho de seguir aquilo que ele faz, mas também andar sobre ele. Por quê? Porque a gente tem uma grande distinção, né? O homem separado de Deus. E a única ponte que estabelece essa comunicação é Jesus Cristo. Então, não é só... Aqui a gente tem que lembrar que não é só a questão de seguir os seus passos. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, blá, blá, blá. Se eu não tiver Jesus como ponte para que eu consiga atravessar do outro lado, né, para ter a minha conexão com Jesus, tendo ele como meu Salvador, não é possível que a gente alcance os objetivos santos.
Então, quando ele fala aqui de caminho, a gente tem que lembrar que não é só seguir os seus passos, e sim caminhar por ele para que eu alcance o outro lado. E depois ele já vem em sequência, né, no sentido de a verdade. A verdade aqui ela tem um contexto mais amplo, ela não fala só que Jesus diz a verdade, mas também a gente tem que lembrar que o Jesus, dizendo esse contexto de verdade, é a verdade revelada por Deus, ou seja, Jesus é vamos dizer assim, é um instrumento na terra por qual é falada a verdade, ou seja, em sentido, inclusive, de oposição de mentira dos falsos mestres e assim vai. Então, não tem só uma conotação daquilo que ele fala por ele mesmo, mas sim por quê? Porque isso que ele fala veio por Deus e ele é uma contestação de tudo aquilo que é o contrário, ou seja, tudo aquilo que é mentira. E aí ele vai continuando, né? E a própria vida nele. E aí ele termina, né, o versículo falando que não é possível chegar ao Pai senão por ele. Então, para a gente lembrar no sentido de ponte, né? Então, se eu não tiver ele como atravessar, não só com ele, mas através dele, é impossível que a gente alcance esse objetivo. E ele vem lá no versículo 7. Se vós me... E aí, olha o tempo das palavras. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Ou seja, apesar de todos os discípulos, né, terem feito toda essa caminhada com Jesus, ele ainda vai lá e fala assim, olha, se vocês tivessem me conhecido, né, ou seja, se vocês de fato conhecessem quem eu sou, vocês também teriam conhecido o meu Pai. Ou seja, até esse momento, todos aqueles que estavam com Jesus ainda não tinham ideia de fato de quem ele era. Apesar de ter andado com ele, feito milagre com ele, convivido com ele, mesmo assim, eles ainda não tinham ideia de quem ele era na sua plenitude. E ele vai continuar lá, né? Desde agora o conheceis. E olha só que interessante o tempo. E o tendes visto. Essa parte do versículo, tá? Jesus já está apontando, né, para o sentido futuro. E aí, esse sentido futuro, que a gente vai ler mais na frente, é no sentido de Jesus já consegue olhar para o derramamento do Espírito e entende que uma vez que eles tiverem o Espírito Santo, eles vão conhecer de fato quem Jesus é. A gente vai ver agorinha que ele vai contemplar isso. Aí vamos lá, versículo 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, Filipe também, mais uma vez. Então, e Jesus já tinha falado, né? Olha, se vocês conhecessem a mim, vocês já teriam conhecido o Pai. E Felipe, Senhor, então nos mostra o Pai aí, que aí para a gente já tá tudo bom. E aí vem lá, versículo 9. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco. E aí, convosco no sentido de todo mundo, né? E não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, né? Jesus, mais uma vez, não é... como se diz, né? Uma chamada de atenção. Gente, acorda para a vida. E aí ele vai continuar lá, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim e faz as suas obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, ele fala assim, olha, se você não crê nisso, pelo menos creia pelas obras que você tem visto, né? Que são as mesmas do Pai, são os mesmos objetivos. E ele vem lá, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. E a gente dá um pause. Olha só, o que Jesus está dizendo? Ele fala assim, olha, tudo que vocês têm visto nesses praticamente 3 anos que a gente tem andado, tudo aquilo que eu fiz, vocês vão fazer. Só que aí ele coloca uma coisa a mais, ele fala assim, olha, e outras maiores fará. Ou seja, por que ele coloca isso? Ele fala, olha, tudo que vocês viram no sentido terreno é uma coisa que é muito abaixo daquilo que está por vir. E o que está por vir? É o ligamento no céu. Ou seja, são as transformações espirituais que são muito maiores do que essas que vocês têm visto. Então Jesus fala, olha, tudo isso aqui, ó, transformação de vinho, os milagres que vocês viram, ressuscitar pessoas, isso aqui é coisa simples, é muito simples.
Agora, aquilo que está por vir, que são as obras espirituais, essas são as importantes, essas são as que fazem diferença. E ele vai continuar lá. Porque eu, né, maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui ele coloca uma condicional. Fala assim, olha, se de fato vocês me amarem, vocês vão guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Ou seja, aqui é uma condicional, tá? Então, o que a gente tem isso como referência? Que, né, quando a gente olha, né, para as várias pessoas, né, que a gente convive, vai passando pelo longo do tempo, Jesus diz uma coisa muito clara: a pessoa que o ama, ela obrigatoriamente tem que guardar seus mandamentos. Não há como a gente separar essas duas coisas. E ele vai continuar lá. E aqui a gente entra, né, naquele primeiro caso, que é a discussão quando a gente tem com a linha espírita, né, que é a confusão de quem seria o consolador. Então, versículo 16. E eu rogarei ao Pai. Aí, primeiro parênteses. Vamos continuar, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Primeira coisa, tá? Essa palavra aqui no original, né, que eu não sei quais são as versões que vocês têm aí, alguns têm rogarei, alguns têm solicitarei. Primeira coisa, tá? Jesus usa essa palavra no original, a ideia é de solicitar, tá? No original, para declarar aquilo que ele pede e vai receber, tá? Então, toda vez que a referência que ele usa no contexto bíblico, onde Jesus pede algo para o Pai, ou seja, quer dizer que ele vai entregar aquilo dali, ele usa essa palavra no original, que é solicitarei. Normalmente, quando os homens, né, nos textos, quando falam nos homens falando com Deus, normalmente a palavra vem no sentido de pedir, de rogar, suplicar. Então, é no sentido de, vamos dizer assim, eu vou pedir para que Deus dê, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Nesse caso aqui da palavra original, é no sentido de rogarei, e ele vai dar. Ou seja, Jesus pediu e ele vai receber. É quase como se fosse uma obrigação de ser entregue, né? Ou seja, ele tem a autoridade de pedir e aquilo vai ser realizado. Então, isso é muito importante para contextualizar, porque a gente só tem uma única referência, né, onde acaba tendo essa palavra utilizada, que é em João 5,16, no sentido de homem pedindo a Deus. Em todo o resto, é a única exceção. Todo o resto é nesse sentido de Jesus pedindo ao Pai, e aquilo vai ser entregue. É a certeza de que aquilo vai ser entregue. E ele vai falar lá, né? Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Ou seja, lembrando, até o momento, né, a gente tem o Espírito Santo vindo, fazendo as suas respectivas obras e depois saindo, ou seja, ele não está 100% e todo o tempo com o povo. E aí ele vai falar assim, olha, a partir do momento que esse Consolador vier, ele vai estar sempre com vocês, ou seja, em nenhum momento ele vai sair, ele estará sempre convosco. E ele vem lá, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, que ele ainda está pensando já no derramamento do Espírito. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Por que ele coloca a palavra aqui de órfão, né? Ele quer dizer que Jesus, né, lembrando, ele já está falando com seus discípulos, ele está falando que ele vai embora, né, ou seja, que ele vai para junto do Pai, mas que ele vai fazer algo diferente do que acontece no mundo. Então, às vezes, quando a gente olha para o mundo, né, um filho fica órfão, ele fica de fato sem a presença daquela pessoa. Ela some, ela vai embora, enfim, ele some no mundo e você fica de fato sem nenhum tipo de amparo. E ele fala, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixá-los órfãos. Ele vai continuar, versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aí, versículo 20. Aqui ele vai contextualizar o porquê que ele está dizendo tudo isso num sentido futuro. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, que dia é esse? É o dia onde Jesus, de fato, vai ser crucificado, ressurreto e estará junto com o Pai. É o dia da glória e ascensão.
Então ele fala, olha, tudo isso aqui vocês vão compreender quando isso acontecer. Naquele dia vocês vão receber a plenitude do conhecimento. Ou seja, vocês vão compreender tudo aquilo que eu tenho falado que vocês têm porventura ficado em dúvida. E ele vai continuar lá, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, de novo, mais uma vez Jesus falando, olha, vocês têm que mandar, se vocês de fato dizem que me amam, vocês vão guardar os meus ensinamentos. Não vai só conhecer, vocês vão guardá-los e tê-los como precioso. E ele vai continuar lá, versículo 22. Disse-lhe Judas, lembrando, né, que não é o Judas Iscariotes, tá? Isso aqui é aquele famoso chamado Judas de 3 nomes, né, que tinha um sobrenome chamado Lebaeus, né, que o sobrenome era Tadeu. Então, só para contextualizar, né, é outro Judas, porque lembra, o Judas já tinha saído da sala. Ele continua lá, né, contextualizando, né, não o Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Mais uma vez, para variar, né? Esse Judas pergunta, Senhor, mas por que se tudo isso, né, que o Senhor está falando é tão bom, por que o Senhor não faz festa isso para o mundo inteiro, em vez de ser só para a gente? Mais uma vez, eles estão preocupados em quê? Da mesma forma que aconteceu quando Jesus estava subindo no seu ministério, eles falavam, não, né, que os próximos deles, inclusive, os irmãos, falam assim, olha, você tem que revelar isso aqui para o mundo. E eles estão preocupados de novo, Senhor, não manda só para a gente, manda isso para o mundo inteiro. Você vai ter muito mais alcance, ou seja, muito mais pessoas vão entender isso que você está fazendo. E aí, de novo, né, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, não é para o mundo que ele está preocupado vamos dizer assim, em se revelar, são para aqueles que são dele. De novo, né, já é um contexto de exclusividade. Então, não adianta eu revelar para o mundo primeiro, porque o mundo não me entende. Só entende aqueles que foram selecionados para isso. E ele vai continuar lá. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, e aí agora ele declara quem ele é, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Primeiro, por que todas as coisas, né? Ou seja, tudo aquilo que eu ainda não ensinei. Ou seja, o Espírito Santo vai completar os seus ensinamentos, ou seja, ele vai ampliar aquilo que eu já tenho falado, ele vai contextualizar, você vai conseguir compreender aquilo tudo. Aí ele vai continuando. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, todo esse tempo que vocês passaram comigo, né, sobre aquilo que eu ensinei, aquele que é o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai amplificar aquilo dali na sua plenitude. Ele vai completar aquilo que eu não tenho mais tempo para ficar com vocês. Né? Porque Jesus já está prevendo já a sua morte, ou seja, eu não tenho como mais continuar ensinando para vocês, mas aquele que é o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai vir para ampliar aquilo que tem ensinado e vai ensinar vocês no restante da sua jornada. E aí ele vai continuar lá no versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá ao mundo. E aí, por que é importante isso aqui? Jesus está falando que, olha, eu vou enviar um Consolador, e não só com isso, com o Consolador, eu vou dar para vocês a paz. E não essa paz que vocês veem no mundo, né? Porque é muito comum, principalmente quando a gente passa por algum tipo de crise ou perda, você tem várias pessoas que estão ao seu redor. Todas elas vão lá, não, você vai ficar bem, não, fica tranquilo. Mas tudo isso, para a pessoa que está sofrendo, ela pode ser até, vamos dizer assim, de alguma forma encorajar ela e dar algum tipo de força. Ela até influencia, mas no seu íntimo, ela muitas vezes não faz aquela diferença que a gente gostaria que ela fizesse, né? Muitas vezes a gente tenta apoiar uma outra pessoa, mas a gente sente que a gente, apesar de falar muito, apesar de estar ali presente, a gente não consegue tocar na essência daquela pessoa para que de fato ela se sinta acolhida ou de alguma forma suportada pelas nossas emoções. Só que Jesus fala que, olha, isso que eu vou dar para vocês é algo que
eu mesmo tenho. Ou seja, é a certeza de um mundo espiritual, daquilo, não só no contexto de salvação, mas no conceito de conseguir tocar de fato naquela pessoa no seu íntimo, né? Para quem já passou crise, né? E de fato, a gente sabe que ela só se resolve internamente. Pessoa por pessoa, exclusivamente aquela pessoa, quando ela tem algum tipo de mudança no seu íntimo, é que ela consegue se reerguer e falar assim, não, de fato eu estou tranquila. Jesus fala que não só o Consolador, né, que vem para estar conosco, mas que ele também vai dar esse tipo de paz, aquela paz que de fato consegue entrar no seu íntimo e mudar a sua percepção e transformar aquilo que você tinha para algo novo. Então, é muito característico isso, né? Então, ou seja, no sentido de conseguir tocar no íntimo daquela pessoa e, de fato, mudar aquilo a sua convicção. E ela conseguir compreender e sentir plenamente que ela não está sozinha. E ele vai continuar lá. Se me amais, se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Nesse sentido aqui, por que ele fala que o Pai é maior que eu, que ele está retornando? Porque Jesus está no mundo terreno, no mundo físico. Então, o sentido que ele fala não é que ele tenha mais poder do que ele, mas que no momento Jesus foi entregado para ser crucificado e morto. Ou seja, ele está no mundo físico. E o Pai é maior que ele, por quê? Porque ele ainda está no mundo espiritual, mas não em sentido, no contexto aqui, não é um sentido de poder, e sim do momento que ele está. E aí, por isso que, obviamente, ele quer retornar para a sua origem. E ele vai continuar lá, versículo 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e a ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, ele termina o capítulo, tá? No caso, capítulo 14, tá? Falando para os discípulos, né, que estavam todos ali ao redor, e nesse momento ele fala assim, não, então, olha, gente, vamos arrumar para a gente poder sair. Por quê? Porque ele já sabe que vai ser entregue e o que vai acontecer. Então, aí a gente vai terminar aqui por hoje, porque o capítulo 15, 16, ele ainda continua falando, né, nesse intervalo, né, onde ele vai se levantar e ir para o Getsemane, e aí a gente vai depois entender o que vai acontecer nesses momentos. Mas por hoje, alguma dúvida? Aliás, eu acho que acho que tá. Acho que eu não pulei nenhum versículo aqui. Tá. Então, senhores, por hoje, capítulo 14 encerrado, né? Então, lembrando, eles estão saindo, né, do cenáculo ainda. A gente está contextualizando nessa fase. Beleza?